Fala galera da turma do oitavo ano. Vamos fazer aqui uma gravação aqui para a turma, de uma forma geral, falando sobre o nosso último capítulo, perdão, nosso último conteúdo que nós iremos jogar para vocês na prova, tá certo? Então vamos começar aqui falando sobre a questão da definição de polinômios. Professor, o que é um polinômio? Em termos gerais, você vai estudar um ramo da matemática, ela vai estudar os termos. E eu vou colocar logo aqui, que é o que vai interessar o estudo dele, tanto para o primeiro bimestre, tanto para o primeiro semestre, tanto para o segundo semestre. Então você vai ver que esse estudo ele se estenderá para o segundo bimestre, né? Então você tem o seguinte, ó, algébrico, beleza? Então, a partir de agora, quando você tiver e você estiver analisando essa questão do estudo algébrico, você tem que ficar ligado no seguinte ponto, né? Eu preciso identificar quem é, professor? Quem são esses termos, beleza? Tranquilo aí? Então, a partir de agora, tanto galera de casa, galera de sala que vai assistir depois, galera de casa que vai assistir depois dessa aula, você tem que ficar atento justamente no estudo dos nossos termos, de uma forma geral, tá? Então, esses termos aí na matemática que nós vamos estudar agora, né? Então, já sei que polinômios, ela vai estudar os termos algébricos, tá certo? Então, voltando lá na nossa tela aqui, ó. Ela então. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Quem são os termos? Beleza? Então, esses termos, que é a nossa pergunta, vou colocar aqui para você se vai ser o quê, professor? Vai ser a parte numérica. Atenção, atenção, atenção. Parte numérica. E as incógnitas. Seria no caso aqui, só pagando aqui para ficar legal, seria as que nós chamamos de partes literais. Partes literais. Certo? Partes literais. Então, quando você analisa quem são essas partes, já está relacionado um número. Quando a gente fala partes literais, está associado a variável ou variáveis que vão aparecer. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha, olha, olha. Levanta a cabeça. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, 3x à quarta, y à terceira, ó. Isso daí é nada mais ou menos do que o quê, professor? Isso seria o que nós estamos comentando, é um termo. Mas que termo é esse? Pois é, vamos daqui a pouco classificar esses termos e assim vai. Vamos para o exemplo 2. Olha lá, você tem o seguinte, ó, menos y à terceira, t à quarta, y à oitava, ó. Então aqui eu tenho. Então, galera, ó, coloquei para você aqui no exemplo 1, você pode averiguar aí. Eu coloquei aqui para você o quê? Coloquei duas variáveis só, mas isso aqui faz parte isso que nós chamamos de partes literais. Olha lá, Davi. O 3, ele é a parte numérica. Beleza? Olha o exemplo 2. Você tem aqui menos 5 e você tem três variáveis aqui, que é o y, t e o w elevado à oitava. Então, eu tenho três variáveis no único termo. Agora, como é que fica, professor, para me separar aqui no exemplo 1? Vamos separar aqui agora, ó. É a parte literal. São letras que vão aparecer, tá? Olha lá. Vamos pegar aqui o exemplo 1 e vamos separar quem é quem, ó. Atenção, hein? Então, no exemplo 1, você tem... vou pegar aqui o 3x ao quadrado e y à terceira. Então, para mim separar aqui, primeiramente, eu vou separar, que eu vou chamar de Pn, que é a parte numérica. Também vocês vão ver como nome de coeficiente.
que é a mesma coisa, tá? Vou falar para vocês, coeficiente é um número, tá? É um número. E vou separar aqui o PL, seria a parte literal. Nesse caso, como são duas lá, são as partes literais. Tranquilo? Então, vamos separar aqui o número. Não se esqueçam. Sinal positivo. Então, vou separar aqui, ó. Então, aqui vai ser o mais 3. E quem é a parte literal? É todas as letrinhas que estão do lado do 3, ó. Que é quem, professor? X ao quadrado y à terceira. Beleza? Aí, você vai aqui para o exemplo 2. Vamos separar aqui no exemplo 2, quem é o coeficiente, ou seja, a parte numérica, e quem é as partes literais. Vamos lá. Parte numérica do exemplo 2, que é o menos 5, y à terceira, t à quarta, y ou w à elevado à oitava. Então, vou colocar aqui, ó, PN, que é a minha parte numérica. Vai ser quem, professor? Cuidado que o sinal acompanha sempre a parte numérica, que vai ser o menos 5. Professor, quem é a parte literal? Parte literal vai ser quem? Que são as variáveis. Quem são as variáveis? Y, a terceira, t a quarta e w elevado à oitava. Beleza? Aquela expressão algébrica vai ser um polinômio. Atenção. Se você observar, vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Vocês podem perceber que eu vou colocar aqui dois termos. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Isso. A partir do momento quando eu coloco aqui um expoente, que ele vai ser o quê? Negativo. Mas, professor, é apenas esse termo aqui é negativo, não interessa. Isso aqui não é considerado um polinômio. Por quê, professor? Porque polinômios você sempre vai trabalhar com expoentes positivos. Nunca você vai trabalhar com expoente negativo. O Taylor ele fala mais ou menos isso na página 93. Então, se você averiguar, você tem o seguinte, ó. Você tem apenas um termo, mas toda a expressão ela tem que ser, ó, com valores com expoente o quê, professor? Positivo, ó. Você pode ver. Então, nesse caso aqui, não é um polinômio. Não é um polinômio, tá? A observação aqui é de fundamental importância, beleza? Aparecendo em formato de fração, ou seja, o teu denominador. Pode aparecer em cima, professor? Naturalmente, só que não pode aparecer embaixo. Se aparecer variável embaixo, ele não é considerado um polinômio, tá bom? Beleza? Galera, em termos de classificação, ó, para a gente começar a fazer a atividade do livro, ó. Em termos de classificação, olha só. Se você tiver apenas um termo, ele é chamado de monômio. Professor, o que é um monômio? Ele é um polinômio de um termo só. Ele é um... Tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês, ó. Por exemplo, 7x à quinta. Exemplo 2. Menos 3x à oitava. Y à sétima. B ao quadrado. É um termo só. Não confiram com o número que você tem aqui de o quê, professor? De variáveis. Mas vocês têm que conferir a quantidade que forma esse termo. Então, ele é chamado de monômio quando você tem apenas um termo. Agora vocês vão conseguir observar quando tiver dois termos. Vou colocar aqui, seria o segunda classificação. Ele é chamado de binômio quando você tem apenas, atenção, atenção, quando você vai ter dois termos. Então, ele é classificado como binômio, dois termos. Então, galera, ó, se for
dois termos é chamado de binômio. Exemplo, ó, agora tu vai conseguir observar os termos. Ó, atenção, atenção, atenção. Por exemplo, você tem aqui 5x a quarta, y a terceira. Aqui, ó, agora, ó, mais 3x a terceira, y a sétima, t a quarta. Então você consegue ver dois termos aqui agora, né? O primeiro e o segundo termo. Quando você tem dois termos, é chamado de binômio, que é um polinômio de dois termos. Se você tem três termos, é trinômio no caso. O que é um trinômio? Ele vai ter três termos. Certo? E você tem aqui, ó, vamos ampliar aqui o exemplo, ó. Três termos, você vai ter aqui 3x a quarta, mais 8x y a terceira, enfim, mais 5. Repara que eu coloquei o último termo aqui proposital. Toda vez que você tiver apenas a parte numérica, atenção, atenção, anotem lá. Quando só aparecer, professor, a parte numérica, cadê as variáveis ou a variável? Cadê a parte literal? Ele é chamado de termo independente. Ele é chamado de termo que independente, mas mesmo assim ele é um termo. Só que é um termo que não tem variável, não tem parte literal no caso, tá? Sem as letrinhas, ó. Consegue ver aqui, ó. Parte literal são as letrinhas que aparecem aí. Então, x ao quadrado, ali, ó, por exemplo, aqui no exemplo 2. X oitava, isso uma sétima, b ao quadrado, enfim. São as incógnitas que vão aparecer nos termos. Quanto vale? Não sei. Depende do que ele vai me dar como informação. Tá bom? E passou de três termos, ele é chamado de polinômios. Quando você tem bastante expressões algébricas. Exemplo aqui, ó. 5x a quarta, mais 3, mais y ao quadrado, mais 8, enfim. Passou de três termos, já em diante é considerado um polinômio, tá bom? Certo? Tranquilo, galera? Com isso, pegue o livro de vocês. Então é só, galera de casa, depois que vão assistir essa aula, vamos aqui na página 93, questão 1. Vamos colocar isso, a teoria, em prática, para que possamos utilizar a nossa referência aí, né? Então você tem o seguinte, na primeira questão, ele pede para você dizer se é polinômio ou não e classificar, né? Se é um monômio, se é, olha lá. Letra A, você pode averiguar no seu livro, aqui é 3x, né? Então 3x, repara que o expoente é positivo, ó, que é 1 aqui. Então já sei que ele é um polinômio, só que é um polinômio de que grau? Perdão. Qual é a classificação dele? É monômio, binômio, trinômio? É um monômio, né? Porque ele tem apenas um termo, né? B. A B você tem três termos. Como é chamado um polinômio que tem três termos? Trinômio, isso. Letra C. Aí no livro de vocês. Olha o expoente negativo aí, né? É um polinômio? Aí tu escreve, ó, não é um polinômio. Porque apareceu o expoente negativo. E a segunda condição, quando aparece a parte literal em formato de denominador. Né? Olha a letra D. O que vocês acham? Vou até colocar aqui que nós vamos entrar aqui em discussão, ó. 13 a terceira mais 1,25 avos de x, y. Então você pode até confundir, mas professor, o senhor falou que isso aparecer. Pois é, mas isso aqui ele é um número, ó. Tá vendo aqui? Repara que as duas variáveis, que é x e y, não estão embaixo. Então ele é considerado normal um polinômio.
Então, e tem dois termos, né? Então, é um binômio, isso. Ah, cuidado. Agora sim, olha a tua letra E. A letra E ele coloca assim, vou colocar aqui para vocês, ó, 2x quadrado mais 1/6 de x. Ó, olha quem apareceu no nosso denominador, ó. Variável, está embaixo. Então, no teu denominador. É um polinômio? Não, né? Não é, não é polinômio. Beleza? Veja o F. É um polinômio, né? Só escreve polinômio, né? Que ele tem mais de 3 termos. Passou de 3 termos, escreva polinômio, tá certo? Beleza. Então, galera, é o seguinte, ó. Voltando aqui. Estamos agora no quadro, né? Está sendo projetado aí para você, galera de casa. Assista depois dessa gravação, que agora nós vamos separar os termos. Né? Já sei que isso é um trinômio na letra A. Então, vou ter que separar termo a termo. Deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu ver como é que está aqui o enquadramento. Aqui. Estão dois. Então, tenho o seguinte, eu tenho 13, letra A. 13x ao quadrado, y. Aí mais 11xy menos 12x. Então, você já sabe que isso aqui é um trinômio porque ele tem 3 termos, né? Certo. Beleza? Então, vamos aqui, vamos separar por termo. Atenção, atenção, ó. Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Aí vou separar aqui o primeiro termo, que é o nosso 13x ao quadrado y. Segundo termo, quem é? Esqueça do sinal. Mais 11xy. E o nosso terceiro termo é o menos 12x. Eu vou precisar separar quem é a parte numérica e quem são as variáveis de cada termo. Ó, atenção. Vou escrever assim para ser mais rápido. Ó. Olha lá, olha lá. Parte numérica é o mais 13. PL, que é a parte literal, é o x quadrado y. Viu aí? É o que vocês farão nessa segunda. Estou fazendo a letra A, tá? Aqui, ó, segundo termo. Parte numérica é o mais 11. Parte literal, as partes literais são as duas variáveis, que é x, y. Aqui o terceiro termo, ó. Parte numérica é o menos 12. Repara que o sinal sempre acompanha a parte numérica, tá? O sinal sempre acompanha a parte numérica, como você pode observar. E quem é a parte literal aqui vai ser o nosso x. Beleza? Vamos fazer aqui a B, só para reforçar mais ainda. Tá? Vou colocar aqui menos 8x à quarta. Mais 12x y ao quadrado menos 5y e menos 0,2x. Ó, novamente vamos separar. Vou fazer o seguinte, vou fazer um ao lado do outro, ó, para a gente ganhar tempo. Primeiro termo é o menos 8x quadrado. Então vou parte numérica, parte literal, vai ser o menos 8. Parte
literal é o x à quarta, ó. Aí bora passar aqui um traço aqui, ó. Segundo termo é o mais 12. Então coloca aqui, ó. Parte numérica é o mais 12. Parte literal vai ser quem, professor? X quadrado, ou x, y quadrado. Terceiro termo. Você tem parte numérica é menos 5. Lembrando que o sinal sempre acompanha a parte numérica. Tá? E parte literal vai ser quem, professor? Vai ser o y. Quarto termo, que você já sabe que são polinômio, né? Parte numérica, parte literal. Aqui é o número decimal 0,2. E a parte literal vai ser o nosso x. Vendo? É o que vocês farão agora nas restantes da letra C e D. Tá bom? Beleza. Então, galera, ó, letra C da nossa segunda, eu tenho o seguinte, ó. 0,01x. Só tem um termo, então isso é um monômio, né? Então, parte numérica, ou coeficiente que vocês queiram, é mais 0,01. Parte literal é apenas o x. Xy, né? Xy, né? Vamos para a nossa letra D, ó. Letra D é 13 z mais 4 xy menos 1. Então, primeiro termo é parte numérica. É o 13, positivo, né? Parte literal é o z. Segundo termo, parte numérica, parte literal. Vou botar logo assim, né? Parte numérica é 4. Parte literal é xy. E o terceiro termo só tem a parte numérica, que é o termo independente, que é o menos 1. Beleza? Beleza, né? Vou fazer aqui no canto aqui a quarta, ó. Professor, o que é um termo semelhante? Bora fazer aqui a nossa letra... A letra A, para você entender legal, ó. Terceira letra A. Termos semelhantes são aqueles termos que vão apresentar a mesma parte literal. Ele colocou aqui, ó. 7xy. Não, vou dar um aumento aqui no zoom para que você possa entender legal, ó. Vou projetar lá. Vocês podem averiguar aqui que apesar que você tem a mesma, as duas variáveis, que é x e y, aqui, ó. X e x, y e y. Só que, o que acontece? Olha para os seus expoentes, ó. Aqui é 3, aqui é 1, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Para ser semelhante, você vai ter que ter a mesma parte literal. Se aqui fosse x a terceira, aí seriam semelhantes. Mas, professor, e um número? Esqueça um número. Tu tem que olhar sempre para a parte literal. Se tiver o mesmo expoente, tiver a mesma variável, porque eles são semelhantes. Nesse caso aqui, como eles têm as mesmas, eles terão a mesma variável, mas os expoentes são o quê? De fé? Aqui é 3, aqui é 1. Então não são o quê? Semelhantes. Beleza? Por que, professores, não são semelhantes? Porque devido, ó, a variável x está elevada a terceira, aqui está elevada a 1. Essa é a diferença. Beleza? Vamos fazer a nossa B aqui. Vou dar um tempo para vocês resolverem a letra C em diante, tá? Vamos fazer a B.
Você tem aqui o 12x e menos 3x. Aí você compara, ó. Vamos comparar aqui. Vamos dar um zoom aqui para que você possa ver aqui, ó. Olha aí, galera. Aqui você tem a mesma variável. Ok. São semelhantes, por enquanto. Vai para o expoente, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Opa! Mesma variável com o mesmo expoente, porque eles são o quê? Então, eles são semelhantes. Ok? Certo? Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma variável com o mesmo expoente. Se tiver a mesma variável, mas o expoente for diferente, não são semelhantes. Tá bom? Beleza. Beleza. Letra C, galera, o que são? São semelhantes, né? Quem são os elementos que são semelhantes aí? Y, né? Certo? Letra D. É o posicionamento, né, do expoente. No x a terceira, aí no outro termo ele está como x quadrado. E o y quadrado está como y a terceira. Então, não são semelhantes. Não são semelhantes. Letra E. Letra E. São semelhantes, sim ou não? São semelhantes, né? É o AB, né? Semelhança. São semelhantes. E a letra F? Letra F é o quê? F. Não, né? Isso, expoente. Vou colocar aqui para a galera de casa, depois, quando observar esse vídeo, para que vocês possam entender legal, ó. Aqui é a mesma variável, beleza. Aí você vai para o expoente, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Não pode ser diferente. Para ser semelhante tem que ser igual. Então, por isso que não são semelhantes. Beleza? Não são semelhantes. Questão 4, né? Vamos lá. Então, questão 4 é o seguinte, ó. Agora, vamos aplicar aqui algumas operações. Vamos colocar aqui a figura. Vamos desenhar aqui a figura, galera. Vamos fazer o seguinte. Então, galera, é o seguinte, ó. Antes de liberá-los, você tem a seguinte ideia. Ele quer que você coloque esse perímetro aqui em relação a x e a. Então, onde tiver x, eu vou operar logo direto, ó. 3 com mais x com menos x. Vai me dar quanto? Vai me dar 3 com mais 1, 4. Com menos 1, 3. Então, esse perímetro vai me dar aqui 3x. Vamos pegar aqui a operação com A agora, ó. 2A com mais 1A dá quanto? Com mais 2A, 5A. 5A. Mais 1 com menos 1 vai zerar, né? Sim ou não? Então não precisa nem colocar nada aqui. Então essa é a tua letra A. A letra B, ele fala o seguinte, que o teu x vale quanto? Letra B. Ele fala que o teu x vale 1 e o teu A vale 3. Ou seja, aonde tiver x, substitui para efetuar esse cálculo. Ó, letra B, então.
Você tem aqui 3 vezes o x, que é 1, vezes o 5, que é 3, ó. Então, o perímetro vai ser igual. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Esse perímetro vai ser igual a 18. Aí a tua quarta questão, galera. Beleza.